Não, estou ouvindo. Não. Oi. Professor, o som da senhora está desligado. Está mutado, tem que desmutar. Dos colegas eu estou escutando. Agora o seu, professora, não estou escutando. Não. O som da senhora está mutado. Não estamos ouvindo a senhora. Tem um íconezinho aí do microfone que está vermelho, está cortado. Professora? O microfone da senhora que está mudo, professora. Do lado da chamada em sair, a senhora clica no microfone e ele retorna. Qualquer coisa, se estiver tendo dificuldade pelo computador, a senhora ingressa na chamada pelo telefone, aí deixa o microfone ligado. Parece que agora deu certo. Consegue falar? Agora chegou o som. Eu acho. A senhora consegue falar, professora? Professora, tente colocar o Meet pelo telefone, a senhora fica utilizando o microfone do próprio telefone. Deixa a imagem do computador para transmitir os slides e o áudio a senhora deixa pelo próprio telefone. Pronto. Consegue me escutar? Pronto. Tá dando para escutar. Pessoal, como iremos começar a aula já, vou pedir para que todos desliguem as câmeras e os microfones, tá bom? Para não dar microfonia, nem ruído, nem nada. Deixem só o da professora, tá bom? Desejo a todos uma boa aula. Vou conversar com os colegas. Se alguém não tiver conseguindo ingressar, vocês botem aqui no comentário que eu vou conversar. E, professor, ainda vamos ter aluno ingressando. Eu peço só que a senhora fique atenta aos alunos que vão solicitar a entrada. Boa aula a todos. Deixa eu só tentar resolver o problema da microfonia. Sobre a questão do microfone, se atente só se não está perto de algum aparelho eletrônico. Gente, o ao vivo sempre acontece dessas coisas, certo? Consegue me ouvir? Só queria um sim ou não, tá? Consigo, professora. Pronto. Eu vou só tentar ajustar aqui porque eu estava utilizando a câmera do meu computador e agora estou utilizando a câmera do celular. Deixa eu só tentar ver aqui como eu faço para modificar isso. É rapidinho, certo? É só você só um pouquinho de paciência, por favor. Vou falar aqui com o Felipe.
Me ouvem? Preciso só que vocês me digam se estão me escutando. Estou escutando. Tá ok. Pronto. Conseguem me ver pela câmera do computador? Não, ainda não. Ainda não. Só sua foto. Tá. Só um momentinho. Pronto? Conseguem me ouvir? Ouvi sim. A foto não, professora. Conseguem me ver ainda não? Não, no meu celular não. Ela aqui é Ana Amélia. Isso, tem duas câmeras minhas, certo? Ok. Agora sim, Conseguiu me ver? consegui. Ótimo, maravilha, já estava suando aqui bastante. Bom dia. Todos conseguem ver e ouvir, certo? Certo. Não, ótimo. Bom dia, minha gente. Eu me chamo Noemília. Como o professor Felipe já deveria ter falado para vocês anteriormente, eu sou biomédica, sou mestre e doutorando no programa de Biologia de Fungos da UFPR. Trabalho com docência já há mais de 3 anos. Infelizmente, devido à pandemia, minha defesa de doutorado foi adiada. Então, ainda não sou, de fato, doutora, só devido a uma apresentação. E, assim, a aula de hoje ela vai ser bem dinâmica mesmo. Por mais que nós estejamos distantes fisicamente, mas a gente consegue fazer, sim, algumas práticas e alguns jogos que eu vou tentar, ao longo dessa aula, que será dividida em 2 momentos, e fazendo com vocês, certo? Qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, podem utilizar o chat, podem entrar em contato aqui e perguntando. Nossa aula ela vai ser dividida em tópicos, então serão 6 tópicos, onde eu vou falar para vocês sobre lazer, recreação, certo. Deixa eu tentar ver aqui, então. Tá, só um momento, viu? Aqui minha câmera está ativada. Eu tô utilizando aqui a câmera do meu computador, certo? Não sei por que ela não está sendo usada. Deixa eu tentar desativar de novo e ativar novamente. Todo mundo consegue me ver? Ângelo, o problema é porque eu preciso também do computador, que é para poder passar para vocês a aula. Deixa eu tentar aqui abrir a aula para vocês, certo? Eu não estou conseguindo ver você não, professor. Eu estava vendo pelo computador, de repente a senhora desligou do computador e é do celular, sua câmera está bloqueada, não está liberada para a gente. Certo. Deixa eu só tentar aqui permitir para vocês verem. Vocês conseguem ver a minha aula? Vocês conseguem ver a aula, pessoal? Sigo agora, Certo. professora. Todo mundo está conseguindo ver a apresentação? Sim. Tu sabe se todo mundo tá? Pronto. Qualquer coisa, só é vocês falarem, tá? Vamos lá, então. Como eu havia falado anteriormente para vocês, a aula ela vai ser dividida em alguns tópicos. Então, a gente precisa saber quais são as diferenças entre lazer e recreação, um jogo, e tudo isso eu posso estar, sim, aplicando, de fato, na sala de aula, seja desde aquela educação infantil, educação básica, educação fundamental, como também eu posso estar utilizando esse tipo de artifício até mesmo no ensino superior, no ensino para docentes, e isso é muito importante. Ao longo da aula eu vou falar um pouquinho para vocês também sobre
metodologias ativas de ensino e a importância delas hoje na nossa educação. Como vocês sabem, hoje a metodologia ensino de ativo ela está sendo bastante utilizada. Desde o ensino básico, aquele ensino infantil, como também dentro das universidades. E isso vai tirar toda aquela... tira o professor do centro e coloca o aluno como centro de todo esse ensino. Bom, só um momentinho, certo? Já estava mencionando a aula. Deixa eu só voltar aqui. Agora sim. Bom, antes de iniciar a aula, eu queria estar dividindo com vocês alguns pontos importantes, certo? O primeiro deles aqui. O lúdico é eminentemente educativo no sentido em que constitui a força impulsora de nossa curiosidade a respeito do mundo e da vida, o princípio de toda descoberta e toda criação. Para que nós nos tornemos adultos, para que a gente possa nos tornarmos bons profissionais, bons educadores, a gente vai passar por toda uma educação. E isso tudo vai sendo constituído desde a educação familiar, que é passada de pai para filho, o nosso meio social, onde nós convivemos, o nosso lazer, o nosso cotidiano. Então, tudo isso vai estar inserido dentro da nossa educação, certo? Então, uma criança ela vai começando a ter o contato físico, o contato visual com determinados tipos de brinquedos, por exemplo, com o meio ambiente, vai tendo contato com o mundo exterior, com os animais, com diversas coisas, e isso vai tornando com que a curiosidade daquela criança ela seja aflorada. Para esse primeiro momento, eu pedi para que todos vocês conseguissem um pedacinho, um papel e uma caneta. Eu quero que vocês, nesse papel em branco, coloquem todos os sonhos que vocês têm. Pontuem alguns sonhos, alguns objetivos que vocês querem ter na vida de vocês, alguns objetivos que vocês planejam. Eu quero que nesse momento vocês vão colocando quais são os obstáculos que vocês tiveram na vida, quais são os sonhos, certo? Todo mundo está conseguindo fazer? Vou fazendo aqui o meu também, certo? Essa dinâmica é para mostrar o quanto que nós sonhamos e o quanto que ao longo do tempo nós vamos mudando os nossos pensamentos, nós vamos direcionando a nossa vida. Então, muitas coisas do que a gente está vivendo, a gente é impulsionado, é estimulado através do meio externo. Hoje nós vivemos um momento bem único na nossa vida, que é um momento de pandemia, que é um momento de isolamento social. Mas nem por isso nós deixamos de termos os nossos sonhos, de termos os nossos objetivos, certo? E nessa folha, será que eu posso colocar algo material que eu queira? Sim. Claro que eu devo colocar, assim, é um sonho meu, por exemplo, ter um carro, ter uma casa. É um sonho meu fazer uma viagem, conhecer outros países, falar novas línguas, me tornar uma pessoa pública. Seria um sonho eu querer uma vida mais recatada, uma vida mais sossegada. Então, muitas vezes, algumas pessoas elas também trocam a vida agitada por algo mais simples, por algo menos caótico.
Quando todos tiverem conseguido terminar os pontos, aí vocês me sinalizam, por favor, para que a gente possa, então, dar continuidade. Aqui eu sempre coloco. Só um momento, tá? Uma aluna que pediu. Aqui eu sempre gosto de colocar tudo aquilo que eu quero alcançar ao longo do tempo, certo? Então, eu tenho meu papelzinho, finalizei os meus pontos positivos, os pontos negativos que eu tive na minha vida, onde eu quero melhorar, o que eu quero constituir. E agora eu vou pegar esse papel. Eu acho que alguns de vocês já devem ter visto essa dinâmica, certo? Eu quero que vocês peguem agora esse papel e amassem ele todinho. Então, a gente amassa o papel todinho e ele vai ficar todo amassadinho, certo? O papel ficou todo amassado. Então, eu vou abri-lo agora, lentamente, para não rasgar. Todo mundo conseguiu fazer? Gente, preciso só de uma sinalização de vocês. Todo mundo conseguiu fazer os pontos e amassar o papel? Para a gente dar continuidade, por favor. Consegui, professora. Consegui, professora. Ótimo. Então, amassamos todo o papel, não é isso? E lá no papel a gente vai ver, depois que abriu, que ele ficou cheio de marcas, ele ficou cheio de marcas, mas ainda existem alguns pequenos lugares onde ele vai ficar intacto. Isso é a nossa vida, gente. Esse papel, que agora a gente não escuta mais aquele barulhinho de papel novo, somos nós, com os nossos sonhos, com as nossas falhas, com as nossas metas que nós temos diariamente, com os nossos objetivos de acordarmos todos os dias. E agora eu vou pegar esse papel e vou dobrar ele em 4 partes. Dobrei ele em 4 partes e agora eu vou cortar essas 4 partes com a mão mesmo. Dobro em 4 partes. Não precisam ser partes iguais. Pronto. Fiz isso. Agora façam uma cruz. Coloque um papel em cima do outro. Colocou um papel um em cima do outro, as 4 partes. E aí, agora eu vou tentar juntar, unir todos e fazer uma flor. Dobrei ele mais em 4 partes e vou fazer uma florzinha. Isso é só para mostrar para vocês que nós, educadores profissionais, pai, mãe, filho, irmão, nós precisamos, com todas as dificuldades que a vida nos traz, com todas as dificuldades, com todas com todas as limitações, nós precisamos ser flor na vida das pessoas. A gente precisa tornar a vida do outro importante. Nós precisamos ser importantes para o outro. Tem um ditado, na realidade não é um ditado, mas é uma frase, que diz que um girassol, ele sempre vai se voltar para o sol. E um girassol junto com o outro numa tempestade, um vai proteger o outro. Um vai estar sempre à frente do outro, protegendo o outro. Nós precisamos ser desse jeito em todos os ambientes que nós vamos viver, que nós vivenciamos. Nós precisamos sempre estar apoiando aquela pessoa que está ao nosso lado.
E como educadores, a gente precisa ter esse olhar atento para ver que muitas vezes aquele nosso aluno ele precisa confiar na gente como professor, como profissional, não só o aluno, mas também para quem trabalha com pessoas, o cliente, seja um amigo, seja um paciente, a gente precisa se entregar para que aquela pessoa ela possa confiar no seu trabalho, para que ela possa confiar em você. E muitas vezes nós servimos de espelho para que os outros eles possam então se espelhar em nosso trabalho para dar continuidade. Certo? Todo mundo gostou da dinâmica, todo mundo fez. Todo mundo tem uma rosa, vai ser uma rosa a partir de hoje na vida das pessoas. Espero que sim. Vou dar continuidade aqui, tá? Bom, o nosso primeiro tópico, como eu falei para vocês, serão 6 tópicos. Inicialmente, eu vou falar a diferença entre lazer e recreação. Posteriormente, eu vou falar sobre jogos e como esses jogos eles vão ser inseridos dentro da sala de aula, no ambiente externo. E, ao longo do nosso dia, eu ainda farei com vocês mais 2 metodologias, certo? Dentre elas, uma será um jogo, que vai ser lá no finalzinho. Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês aqui, nossa avaliação será um trabalho, mas no nosso segundo momento eu vou falar para vocês como eu quero esse trabalho, como esse trabalho ele vai ser constituído. Então eu peço para que vocês prestem bastante atenção na aula, façam anotações, todo esse material ele vai estar disponível para vocês, juntamente com um livro em PDF, e eu pedirei para que o professor Felipe possa estar passando para vocês todo esse material. Então, além dessa atividade, que vai ser esse trabalho, vocês terão um prazo de 15 dias para entregar. E é isso. E o que eu fui lembrando aqui, eu vou conversando com vocês, certo? Bom, aprendendo sobre o lazer. Aqui nós conceituaremos o lazer, estabelecendo sua relação e aplicabilidade no processo de ensino-aprendizagem. Os objetivos são definir o lazer e estabelecer suas características, classificar o lazer, diferenciar o lazer passivo e ativo, e identificar a influência sobre os processos educacionais. Além disso, discutir a educação para e pelo lazer como praxis pedagógica. Bom, antes de tudo, a gente precisa saber o que é o lazer. O lazer nada mais é do que um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se, ou ainda para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua participação social, voluntária, ou sua livre capacidade criadora após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais. Nós hoje estamos vivenciando um momento realmente bem diferente da nossa vida. E assim, a prática do lazer, ela vem de fato, por exemplo, uma viagem, um passeio ao zoológico, um passeio ao shopping, ou até mesmo a leitura de um livro, escutar uma música. Então, o lazer não é algo que seja obrigatório, mas em muitos momentos ele vai ser necessário na nossa vida para que nós possamos, então, conseguirmos nos aliviar do estresse diário e tentar distrair um pouco a mente. Logo no início da pandemia, nós vimos que muitas pessoas estavam muito ligadas com todas as notícias que eram dadas diariamente. A gente, então, precisa se distrair um pouco, tirar um pouco isso um pouco da nossa rotina. Além disso, a gente vê que o lazer ele pode ser dividido em caráter liberatório, onde o lazer é a liberação de certo gênero de obrigações determinado pela sociedade. Caráter desinteressado, o lazer não está fundamentalmente submetido a fim lucrativo algum, e se estiver vinculado a alguma forma de lucro, o lazer passa a ser parcial.
Além disso, o lazer ele também está caracterizado como caráter hedonístico. O hedonístico ele vai ter, então, a tendência de buscar o prazer individual, ou seja, aquela pessoa que gosta de buscar o seu lazer individual, assistindo filme, ouvindo música, correndo, andando de bicicleta. E o caráter pessoal. O lazer deve proporcionar a libertação das fadigas físicas, do tédio cotidiano e das rotinas, abrindo caminho para uma livre superação de si mesmo. Vou só tomar uma água aqui, pessoal. Bom, aqui eu ia colocar para vocês aquela foto do Drauzio Varela perguntando. Na realidade, não perguntando, sim afirmando. Que vontade de sair, né, minha filha? Realmente. Todos nós estamos com saudades de darmos nossas voltinhas, de irmos a uma praia, a um shopping, de passear, de dar uma volta na rua, de praticar atividades físicas. Mas, se Deus quiser, tudo isso passará logo em breve. E aqui eu coloquei para vocês uma linda praia. E aqui para mostrar para vocês uma das formas de lazer. E dentre as áreas de interesse cultural no lazer, nós as classificamos como atividades físicas de lazer, atividades manuais de lazer, que pode ser, por exemplo, aquela pessoa que trabalha manualmente com crochê, com tricô, com biscuit, ou até mesmo na cozinha, cozinhando, ou a lavagem de um carro. Dentre as atividades artísticas de lazer, então, também pode entrar a pintura, das atividades intelectuais, e aí vem toda aquela conversa, ou a leitura de um livro, dentre as atividades associativas ou sociais de lazer, que aí vai entrar, por exemplo, um café, onde você vai naquele café da tarde, conversar com os amigos, você vai socializar. E é importante frisar que o lazer ele pode ser dividido em dois momentos. O lazer ativo, onde o participante ele é o receptor e o emissor de estímulos, onde é que ele vai, de fato, praticar. A gente vê que o verbo ele vai ser, de fato, em ação. Ele vai praticar, ele vai interagir, ele vai vivenciar. Já o lazer passivo é o lazer em que o participante ele é unicamente o receptor de estímulos. Ou seja, vai ser aquele lazer onde ele vai estar como ele vai só estar assistindo, lendo, ele vai receber estímulos a informações. No nosso segundo ponto, aqui eu vou falar um pouquinho sobre recreação. Então, o lazer e a recreação elas podem sim andar unidas, elas podem estar juntas, certo? Nesse ponto aqui, nós iremos definir e discutir o papel do recreador, comentaremos a influência da recreação no processo de ensino-aprendizagem e na socialização durante toda a vida, e temos como objetivos definir recreação e os seus objetivos, no caso, os objetivos da recreação, conhecer as necessidades de um recreador, discutir a importância da recreação no processo de ensino-aprendizagem e na socialização, conhecer os diversos campos da recreação. Eu acredito que quem nunca viajou, por exemplo, para ficar, por exemplo, hospedado em um hotel, sempre nos hotéis vão ter aqueles recreadores, onde eles vão estar interagindo com as pessoas, para tornar aquele ambiente mais agradável. E, de fato, a recreação, o recreador é uma profissão. E existem pessoas que, de fato, só trabalham com recreação. Claro que hoje vale salientar que esses ambientes onde tem grande recreação, eles estão restritos devido ao isolamento social, mas que a recreação, ela faz parte de uma possibilidade do lazer, certo? Com isso, numa relação dialética, ela se constrói de forma analógica, mas bem determinada, dentro do contexto educacional. Já que o lazer é descomprometido, podendo envolver entretenimento ou descanso.
A recreação é livre e espontânea, que se mantém por si só, sem nenhuma obrigação, gerando satisfação e alegria. É diversão, renovação e recuperação. No entanto, a recreação exige certo desempenho em atividades, de forma a garantir diversão. Nem todo passatempo é recreação, nem toda diversão é atividade recreativa, segundo Ferreira, 2013. Então, a recreação ela vai precisar que o profissional ele faça um roteiro. Ele precisa de um roteiro, é como se fosse, de fato, uma aula. Eu preciso estabelecer o meu roteiro, tudo que vai ser praticado naquele roteiro. Onde eu vou precisar que, se, por exemplo, for com crianças, eu preciso de ajudantes, eu preciso sempre estar envolvendo as pessoas que estão neste âmbito, neste local, para que elas interajam. Então, na recreação, a gente vai ter interação. A verdadeira recreação ela deve conter elementos: entretenimento, diversão, passatempo e distração, mas em um nível construtivo. Segundo Cavallari e Zacarias, a recreação apresenta 5 características básicas que garantem o desenvolvimento amplo do recreando. São elas: a recreação deve ser encarada pelo praticante como um fim em si mesmo, sem que espere benefícios ou resultados específicos. A recreação deve ser escolhida livremente e praticada espontaneamente, segundo os interesses de cada um. A prática da recreação busca levar os praticantes a estados psicológicos positivos. A recreação deve ter o objetivo de propiciar à pessoa o exercício da criatividade. Nas características de organização da sociedade, nos níveis econômicos, sociais, políticos e culturais, em geral, a recreação de cada grupo é escolhida de acordo com os interesses comuns dos participantes. E aí nós vemos que a recreação ela está e pode estar inserida em todas as faixas etárias da nossa vida, desde aquele bebezinho até o idoso. Bom, dentre os objetivos da recreação, aqui eu vou citar alguns para vocês. Temos experimentar novas atitudes, posturas, para que o indivíduo se perceba sujeito histórico, fortalecer a saúde física, mental e espiritual. Quem nunca foi, por exemplo, para uma praça, ou então passou numa praça e estava tendo aquele momento com um educador físico, fazendo exercícios físicos e fazendo toda aquela parte recreativa com os idosos ou com o grupo de adolescentes, ou até mesmo algumas empresas, elas têm aquele local da recreação, aquele local onde o profissional ele vai estar em contato, por exemplo, ou com algum tipo de jogo, ou algum profissional mesmo vai estar ali para fazer com que aquele outro profissional ele venha então a ter o seu momento diário, o seu momento do seu trabalho, algum tipo de recreação. E isso é importante e é necessário, porque imagine uma empresa onde você trabalha, digamos, 10 horas por dia, mas que na realidade você almoça lá, faz o seu lanche, porque você mora longe de casa, não tem tempo para ir e voltar. Então, você precisa de um ambiente onde você se sinta à vontade, onde tenha tanto a sua parte do lazer, que seria o descanso, como também tem algo recreativo, algo que distrai a sua mente. Então, além desses objetivos que eu falei anteriormente, nós também temos desenvolver habilidades, auxiliar no processo de aprendizagem, incentivar a liderança, a iniciativa, a criatividade, colaborar com o processo de socialização, adquirir prazer pelo lúdico. E isso dentro de sala de aula é muito bem trabalhado, pode sim ser muito bem trabalhado. Semestre passado, eu mostrei uma disciplina, na realidade foram várias, mas uma em específico, onde eu fiz uma semana só de jogos com os meus alunos. E eu peguei simplesmente um assunto, trabalhei ele em sala de aula e pedi para que os meus alunos
os meus discentes, eles construíssem jogos diante disso. E o que é que eu estou fazendo com isso? Ah, professora, você está passando o seu papel de professor, que é ensinar para o aluno. Não, eu estou utilizando uma metodologia ativa, eu estou incentivando o meu aluno para que ele busque mais conhecimento. Eu estou incentivando esse meu aluno para que ele busque a criatividade dele, para que ele me mostre com os olhos dele, com um jogo que ele irá fazer, como eu consigo aprender algo brincando. E, de fato, isso deu muito certo. A gente expandiu, eu expandi, no caso, para outras disciplinas, e, assim, foi incrível. Foi fantástico. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a gente consegue, sim, envolver educação com jogo, e torna o processo de aprendizagem bem mais rico, bem mais prazeroso. Quem está vivenciando aquele momento vai se sentir muito confortável. Bom, falei sobre lazer, sobre recreação, mas existe profissional, que é o recreador, que ele vai ser, de fato, o responsável pela promoção de eventos recreativos em empresas, hotéis ou clubes. E esse recreador ele vai convidar os hóspedes ou funcionários a participarem dessas atividades. E assim, é algo que de fato é um diferencial. E como é bom você chegar num ambiente desse, por exemplo, você foi passar um final de semana num hotel. E aí você só tá lá escutando música, mas aí chega o recreador para te chamar para participar de um jogo. É muito bom, interage, você se sente mais à vontade, interage com outras pessoas, vai fazendo amizade, e isso é muito bacana. O recreador, na maioria das vezes, ele também precisa ele precisa fazer treinamentos, ele precisa estudar tudo aquilo, como eu falei anteriormente, qual será o roteiro que ele vai seguir. Se por acaso acontecer algo de errado, qual é o plano B? A gente também tem que pensar no plano B em relação à nossa recreação. Quando eu falo, por exemplo, da educação infantil, para promover a recreação, isso é muito importante, vai fazer com que as crianças elas interajam umas com as outras. Quando eu falo na educação de adolescentes, de adultos, para socializar, isso vai fazer com que as pessoas se socializem. Muitas vezes a gente vê que existem casos, assim, eu me encaixo num desses, de pessoas que preferem fazer uma atividade sozinho. Então, vem toda a questão da recreação para unificar, para socializar também. Então, eu preciso que tenha um profissional à frente para que ele possa estar dando as pistas de como construir e como fazer. A recreação no processo de ensino-aprendizagem. Ao utilizarmos a recreação como metodologia no processo de ensino-aprendizagem, embarcamos numa proposta construtivista e socio-interacionista, alegre e muito divertida. Vivenciamos o aprendizado de forma dinâmica, prazerosa e esperamos que nossos alunos sejam capazes de produzir, reproduzir e criar um novo de forma individual e coletiva. Eu tenho 2 filhas. Uma delas tem 3 anos e a outra tem 1 ano e meio. Minha filha mais velha, ela já estuda. E aí ela muitas vezes chega em casa, mamãe, olha, fiz isso na escola. E aí ela vem reproduzir comigo aquilo que ela aprendeu na escolinha, aquela recreação que foi feita na escola. E que bacana, é uma forma da criança, do adulto, aprender e repassar. Logo no início da pandemia, então teve toda aquela questão de lavar as mãos, toda aquela política de lavar as mãos. E, de fato, lavar as mãos salva vidas, e a gente vê hoje isso na prática. Mas nós, como profissionais, para ensinarmos a criança, a gente precisa ir ensinando de uma forma lúdica, de uma forma através de uma brincadeira, através de um jogo. E isso vai fixar na memória da criança, porque a criança ela não tem aquele mesmo compromisso que a gente de ficar parada prestando atenção. Por quê? Ela está no seu crescimento, na sua construção
de personalidade. E a recreação, ela vai ter diversos campos, onde a gente pode estar aplicando ela. Seja na sala de aula, em creches, no trabalho, no hospital, em hotéis, acampamentos e clubes, e também na terceira idade. E aqui eu vou frisar para vocês em 2 locais, em 2 campos na realidade, que eu ainda não falei anteriormente, que seria a recreação hospitalar, e em alguns hospitais eles são tão conhecidos como doutores sorriso. E como é importante para os pacientes esse tipo de recreação. Imagina aí, aquela pessoa que está internada para realizar um tratamento oncológico. Então, ela precisa ficar no hospital por um período de tempo, por um longo período de tempo de internação. E, principalmente, crianças. A gente observa que as crianças ficam muito tristinhas por estarem naquele ambiente, onde é um ambiente muito limpo, né, a parede toda branca, não tem nada de colorido. Então, dentro do hospital existem alguns tipos de artifícios, como, por exemplo, bibliotecas, na realidade, brinquedotecas, e alguns tipos de brinquedos que são justamente toda a questão lúdica, para que esse paciente, ele, então, esqueça um pouquinho daquele tratamento que ele está fazendo, de fato, ele vivencie realmente que ele é uma criança. E os doutores sorrisos são profissionais, sejam da área de saúde, da área de exatas, que vão ali apenas, né, não apenas, mas que estão ali com um papel extremamente importante, que é levar a alegria. E, assim, eu já pude ver, nunca participei, mas eu já pude ver o quanto que as crianças, elas ficam diferentes depois de um tipo de visita dessa. O quanto que a criança, ela se sente importante, que ela vê que ali ela é uma criança, que ela pode brincar, que ela pode interagir, isso é muito importante. Outro ponto que eu queria frisar para vocês é a recreação na terceira idade. Que aí essa recreação na terceira idade, ela vai evitar o retardamento no processo retrogenético do envelhecimento. E esse processo retrogenético refere-se à involução humana, ou seja, seria um processo definido como um mecanismo inverso da aquisição do desenvolvimento normal. E o idoso, ele vai se sentir extremamente importante quando ele começa a fazer esse tipo de recreação. Muitas vezes, aquele idoso, ele passou a vida inteira trabalhando muito, passou a vida inteira trabalhando, tendo uma vida ativa, uma rotina diária de trabalho, de casa. E depois que ele se aposenta, muitos deles ficam tristinhos. E alguns ficam com depressão. E qual seria a maneira de trazer essa pessoa de volta para ter uma vida normal, né? Para ter uma interação social? Seria através dessa recreação. E a gente vai ver que em alguns lugares, em algumas cidades, tem reuniões com os idosos, vão ter alguns grupos de idosos para, por exemplo, para natação, para fisioterapia, tem aqueles grupos de idosos para a educação física. E essa interação de um idoso com o outro, do idoso com outras pessoas, vai trazer de volta a ele aquela alegria, aquela vivacidade. Como vocês estão? Estão todos bem? Vocês estão conseguindo entender tudo? Alguma pergunta? Sim, professora. Tudo ok. Tudo ok. Ótimo. O brinquedo e a brincadeira. Eu trouxe para vocês aqui essa piscina de bolinhas. Só tomar aqui uma água. Quem nunca sentiu vontade de mergulhar numa piscina de bolinhas dessa? É espetacular. Vou fazer 30 anos, mas assim, quando eu vejo uma piscina de bolinhas dessa,
É para mergulhar mesmo. É uma sensação tão prazerosa na vida, é coisa assim, uma coisa extraordinária. Posso dizer para vocês. No Mangabeira Shopping, em João Pessoa, tem uma piscina de bolinhas gigantes dessa. E assim, é espetacular. Eu não vou dizer que é uma coisa de outro mundo, mas é muito legal. Você é uma forma de recreação muito bacana. E muitos pais, eles deixaram de fazer as festinhas em casa, onde a criança só fica ali esperando a hora do cachorro-quente, do salgadinho, do refrigerante, e passaram a fazer as festas das crianças num local desse, num local de recreação desse. Ele aluga o local, uma hora mais ou menos, uma hora e meia, a criança brinca, se diverte bastante, depois que acaba o tempo, vão comer bolo, cantar os parabéns, muito bacana. O investimento, sim, é um investimento, de certa forma, alto. Mas imagina aí, no Mangabeira Shopping, quando eu levei minha filha, um ano atrás, cobravam por pessoa R$ 25 por pessoa, seja grande, pequena, bebê, R$ 25. Uma hora. Quanto é que um ambiente desse não ganha? E ali eu preciso também ter aquelas pessoas, os seguranças, para estarem observando tudo, né? Para, se acontecer alguma coisa errada, ele poder pegar a criança. E sempre a criança tem que estar acompanhada. Então, aqui eu vou falar para vocês um pouco sobre o que é o brinquedo, sobre o que é a brincadeira, uma breve história de brincar, a classificação prática por família de brinquedos, a importância do brinquedo e do brincar, classificação das brincadeiras, e que a brincadeira ela vai desde o brinquedo, seja um brinquedo simples, aquele brinquedo feito de sucata, aquele brinquedo que é extremamente caro, dos videogames, dos jogos eletrônicos, e tudo isso é para fazer com que a criança, com que o adolescente e até mesmo o adulto, ele tenha um tipo de lazer também, né? Um tipo de recreação, um tipo de divertimento. E aqui eu coloquei algumas brincadeiras. Nesse primeiro momento da nossa aula, agora pela manhã, eu estou frisando bastante em relação a brincadeiras de criança, de adolescentes, e no nosso momento à tarde eu vou frisar mais para vocês toda a questão voltada à educação. Todos nós já brincamos de bola de gude, de soltar pipa, brincamos de soltar peão, de corda, de colar, de brincar, de colar, de ser professora, de ser médico. E criança, ela tem que, de fato, brincar. Então, toda criança terá o direito a brincar e a se divertir, cabendo à sociedade e às autoridades públicas garantir a ela o exercício pleno desse direito. E isso está dentro do artigo 7º da Declaração Universal dos Direitos da Criança. Como é importante a criança brincar? A criança, ela começa o seu processo de desenvolvimento intelectual através dessas dramatizações. Ou seja, aquela criança que começa a brincar de bola, de peão, a brincar de corda, ela começa então a socializar. Eu vejo aqui em casa, minha filha, a mais nova tem 1 ano e meio. Ela mal fala, mas ela sabe colocar a neném dela para dormir. Então, ela bota a neném e começa a cantar. Ou seja, o que eu quero dizer com isso aqui? Ela vê o estímulo, ela vê a irmã brincar e também ela vai fazer a mesma coisa. Ela começa a ser estimulada. Da mesma forma, se eu estimulo uma criança a falar, se eu estimulo uma criança a andar, é claro que minha criança vai falar mais cedo, ela vai andar mais cedo. Então, tudo precisa de um estímulo. Da mesma forma, é a educação. Eu preciso estimular o meu aluno para que ele goste daquele conteúdo. Às vezes, o conteúdo é extremamente chato. Por exemplo, um conteúdo que ele é muito... não seria didático, mas é um conteúdo que ele é
Cansativo seria toda a parte de ética profissional, onde você vai ter várias leis. Como é que eu faço para que o meu aluno ele preste atenção na aula? Como é que eu faço para que o meu aluno eu consiga prender a atenção dele? No nosso segundo momento à tarde, eu vou mostrar para vocês algumas técnicas, certo? E aqui, além disso, de todas as brincadeiras, de toda a parte expressionista da criança, ela começa a desenvolver o seu intelectual, ela começa, então, a interagir, e nisso vai começando a criar todo o seu caráter, toda a sua postura, e isso é muito importante. Bom, eu acho que todo mundo já ouviu falar, de quem não ouviu vai conhecer agora. Prazer, essa é um grupo chamado Palavra Cantada. E aqui eu vou querer novamente que vocês peguem papel e lápis. Quem não conhece essa música de Arnaldo Antunes, cantado pelo grupo Palavra Cantada, onde criança não trabalha. De fato, criança não trabalha, criança tem que dar trabalho. E aqui eu vou ditar para vocês, eu vou tentar cantar, minha voz não é tão boa para cantar essa música, e eu quero que vocês dividam a folha de vocês, façam um traço. De um lado, o que a criança faz, e do outro lado, o que o adulto faz. Qual é o papel da criança, qual é o papel do adulto? Isso a gente também pode levar. Qual é o papel do professor, qual é o papel do aluno? Mas que hoje a gente observa que, com a metodologia ativa de ensino, o aluno ele é o centro de tudo, certo? Então, lápis, caderno, chiclete, piano, sol, bicicleta, skate, calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão, bola, pelúcia, merenda, taião, banho de rio, banho de mar, pula, cela, bumbum, tanque de areia, gnome, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão, giz, metiolate, band-aid de sabão, tênis, cadastro, almofada, colchão, quebra-cabeça, boneca, peteca, botão, pega-pega, papel, papelão. Criança não trabalha, criança dá trabalho, criança não trabalha, criança dá trabalho. Então, eu quero que vocês, nesse momento, façam, por favor, coloquem de um lado quais são os papéis da criança, quais são os papéis do adulto. A criança, ela precisa brincar, mas para isso ela precisa de estímulo, ela precisa de um brinquedo. Ah, mas aí eu não tenho condições de comprar um brinquedo que seja um brinquedo da estrela, um brinquedo caro. Sim, a gente consegue fazer brinquedos de sucata. Quero inserir todas as brincadeiras, quero inserir algumas brincadeiras na minha escola, com os meus alunos. Como é que eu faço isso, já que eu não tenho tanto recurso? Como é que eu vou fazer para interagir com os meus alunos? Então, existem diversas maneiras que vocês conseguem fazer toda essa interação. Qual é o papel da criança? A criança, ela precisa estudar. Isso é um direito também da criança. Ela precisa estudar. Aí a gente tem toda a questão das escolas públicas, que também estão sendo adequadas juntamente com o MEC, a inserir no ensino toda a metodologia ativa. Criança precisa brincar, criança precisa ser livre, mas, claro, tudo com cautela. Criança precisa entrar em contato com o meio ambiente, com animais, com plantas. Ela precisa sentir, aprender quais são os 5 sentidos, que seria o tato, o paladar, o olfato. A criança, ela precisa saber diferenciar o que seria algo macio, o que seria algo áspero, o que é molhado, o que é gelado, o que é quente, e ela só vai aprender quando ela tiver o contato. Ela tendo contato, ela vai começar, então, a aprender tudo isso. Ela começa a aprender, começa, então, a interagir. E isso ela vai levando para a construção, esse crescimento intelectual dela. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Vocês queriam 5 minutos para tomar uma água, ir ao banheiro? Pode ser? Ou preferem que eu dê continuidade?
pessoal. Pode continuar, professora. Me Pronto. conte. Certo, então vamos lá. A importância do brinquedo e do brincar. Nós vemos que toda criança, todo adolescente, ele precisa brincar, ele precisa disso tudo para fazer o seu desenvolvimento. Então, quando eu falo sobre a importância do brinquedo e do brincar, isso me diz que vai permitir a exploração e o aprendizado concreto do mundo exterior. De fato, vai estimular os órgãos dos sentidos, a função sensorial, a função motora e a emocional. A brincadeira ela vai ter uma enorme função social também, desenvolve todo o lado intelectual, cria oportunidades para a criança elaborar e vivenciar situações emocionais e conflitos sentidos no dia a dia, estimula a criatividade na experimentação do objeto, facilita a expressão das emoções e fantasias. Então, por que a gente precisa estimular essa criança a ler, a brincar? Porque vai desenvolver todo esse lado intelectual dela. A gente precisa ensinar que o que é certo, o que é errado. A gente precisa ensinar para que a criança ela possa dividir o brinquedo dela com outra criança, para que juntas elas possam brincar. Por quê? Porque eu vou estar educando um filho, um aluno, para que ele não seja uma pessoa egoísta, certo? E a gente observa que, principalmente para as crianças, é muito difícil entender que precisam dividir. E a gente precisa estar inserindo esse tipo de pensamento na criança, esse tipo de ação, para que ela comece a entender que dividir, eu vou emprestar, eu vou dividir o meu brinquedo. Que isso faz parte, então, dessa construção dela, dessa construção intelectual. E quando eu falo sobre as emoções e fantasias, algumas escolas, elas trabalham, por exemplo, um livro no primeiro semestre letivo, isso, no caso, para a educação infantil. E no segundo semestre, outro livro para o segundo semestre. No primeiro semestre seria um livro, por exemplo, Gato de Botas, uma história. Desculpa. E o segundo semestre com outra história. E do Gato de Botas ele vai tirar todo aquele sentido de dividir, de como dividir, de como fazer toda a interação. O Gato de Botas ele foi então responsável pelo filho mais jovem o filho mais jovem se tornar um príncipe. E o filho mais jovem, ele se casou com a princesa. Mas o Gato de Botas, que foi muito esperto, ele acabou que enganando as pessoas. No entanto, o jovem, que era o dono do gato, ele teve, né? Ele que só ganhou um gato do pai como herança, ele acabou que tendo uma vantagem. O irmão mais velho ficou com o sítio, o irmão do meio ficou com os animais. E para o pobre irmão mais jovem, o caçula da família, ele ficou apenas com o gato. Mas o gato, tão esperto, ele conseguiu dar a volta por cima. Então, aqui eu criei uma fantasia. Eu vou criando as emoções, eu vou chamando a atenção de vocês, dos meus alunos, para a fantasia, para o lúdico. Como isso é importante para o crescimento intelectual? Essa fantasia, e aí vem toda aquela questão dessa emoção, e a criança fica ansiosa para saber como continua. E até a gente, quando nós estamos lendo um livro, eu não sei vocês, mas eu, de fato, fico muito curiosa para saber como é que será o próximo capítulo. Tem um livro que é meu livro, um dos meus livros de bancada, que eu, geralmente, sempre quando eu estou em momentos difíceis ou quando eu estou um pouco perdida das coisas da vida, todo mundo tem problema, ninguém é isento disso. Eu sempre leio A Cabana, é um livro incrível. Só para a gente descontrair aqui um pouco, porque já temos 1 hora de aula e assim, para distrair um pouco vocês, certo? Então, na cabana me mostra a relação entre Deus, Jesus e o Espírito Santo. E ali, na primeira vez que eu li, eu fiquei bem curiosa como era que tudo ia terminar. Então,
Muitas vezes você está fazendo uma leitura, você fica curioso para saber como é que termina, mas o livro é muito grande. E aí você vai ficar naquela ansiedade. Então, é uma emoção, você vai vivenciar cada coisa que aquele autor foi escrevendo. E você, de fato, se vê dentro daquela cena, do que tudo está acontecendo. E como é legal. Então, quando eu falo de emoção, eu posso trazer para minha aula um caso clínico, um relato de caso, uma vivência. Se eu chegar para vocês e dizer, olha, hoje eu, Ana Emília, tenho 29 anos, já passei por diversas coisas, mas ainda hoje eu continuo estudando, continuo buscando melhorar. Claro, é o nosso crescimento intelectual. A gente sempre tem que buscar crescer, a gente sempre tem que buscar coisas novas. Professora, bom dia. Bom dia. É porque eu estou aqui no Valentina e eu estava sem internet. Eu estou usando aqui do vizinho porque rompeu o cabo da central, aí eu estou tentando me conectar com o do vizinho, mas não está muito boa, não. Mas você está me ouvindo? Estou bem. A qualquer Pronto. momento, se cair, eu estou tentando voltar. Tá certo, não se preocupe. Ok, Fique à obrigado. vontade. Por nada. Então, a gente precisa, é muito legal eu trazer para a minha vivência muitas vezes, para que vocês possam também estar interagindo. Eu lembro muito bem de um professor que eu tive, e ele falou uma determinada vez numa aula que a gente planeja a nossa vida para depois do nosso curso. 5 anos depois do curso eu vou estar formada, vou estar rica. Que conversa, gente. A gente tem que trabalhar muito, a gente tem que correr atrás todo dia. E assim, a gente tem que fazer o nosso planejamento diário. Quando nós fizemos o nosso planejamento diário, nosso planejamento daqui a 5 anos, no caso, estou na faculdade, faço meu planejamento daqui a 5 anos, quando eu terminar, conseguir um emprego. Sim, a gente sempre precisa de um plano B. E se não der certo, eu vou fazer outra coisa. A vida, ela vai ser construída das nossas vivências, das nossas emoções. E eu sou muito pé no chão em relação a isso. Se não der certo, eu vou tentar de novo. E nós precisamos passar a nossa confiança, a nossa vivência também, de uma certa forma, demonstrar para o nosso aluno isso. Demonstrar que, mesmo diante das dificuldades, nós vamos conseguir. A gente está vivenciando toda essa questão da pandemia, mas mesmo diante da pandemia, Ana Emília, pessoa, não deixei de estudar, Ana Emília, pessoa, não deixei de buscar conhecimento. Por quê? Porque eu sei que isso vai acabar um dia, e quando acabar eu quero estar melhor do que quando iniciou. Já faz, acho que uns 90 dias, não é, que estamos em isolamento social, desde março, isso, mais ou menos uns 90 dias. Eu acredito que todos vocês estão extremamente diferentes hoje do que vocês eram antes. Eu tenho certeza que vocês hoje têm um pensamento diferente, têm atitudes diferentes das quais vocês tinham antes. De pensar, para uma próxima vez, se acontecer de novo, eu já sei que eu vou precisar disso, eu já sei que eu vou precisar daquilo outro. E, assim, isso é importante para o nosso crescimento como pessoa e como profissional. Dando continuidade na... Desculpa. Bom, a classificação prática por família de brinquedos. Vão existir as classificações etnológicas ou sociológicas que analisam os brinquedos em função do papel que lhes é atribuído, ou a classificação que lhes é atribuída nas diversas sociedades. Existem também as classificações filogenéticas, que analisam os brinquedos em função da evolução da humanidade, evolução que está reproduzida pela criança em seus jogos, classificações psicológicas, que se fundamentam na explicação do desenvolvimento da criança e em função das quais se estabelece uma hierarquia dos jogos. Além disso, classificações pedagógicas que distribuem os brinquedos segundo diferentes aspectos e opções dos métodos educativos.
E aqui a gente observa que hoje, atualmente, muitos brinquedos que eles eram utilizados antigamente, eles estão extremamente em moda, estão em alta. Aqueles brinquedos lúdicos, educativos. Muitas crianças hoje estão mais voltadas aos brinquedos, aos jogos eletrônicos. E se a gente perguntar para uma dessas crianças, eu digo, hoje na nossa atualidade, menino, tu sabe o que é uma peteca? Tu sabe o que é uma bola de gude? Tu sabe o que é brincar aqui? No interior, a gente chama de barra-bandeira. Tu sabe o que é brincar de toca, brincar de esconde-esconde? E assim, algumas crianças vão desenvolver esse tipo de brincadeira, vão estar fazendo esse tipo de brincadeira na escola. Mas outras vão estar mais voltadas apenas para aqueles jogos eletrônicos. Isso é legal? Na maioria das vezes pode até ser, em outras não. Eu e meu marido, nós temos alguns amigos que dizem assim, olha, nosso filho tem 4 anos, eles falam, né? Mas para a gente poder conseguir fazer alguma coisa, estudar, ele tem que ficar assistindo no celular, ou ele tem que ficar jogando, certo? Tudo bem, mas a gente precisa estipular um tempo, estipular um momento para que isso possa acontecer. A gente vê hoje, nós observamos muito, toda aquela relação de que o adolescente, na maioria das vezes, ele começa a a brincar no jogo virtual e que, se os pais não estiverem de olho, ele acaba aqui virando a noite, o dia, não toma banho, não come, não faz xixi, enfim, não tem uma vida social. Ele vai ter apenas uma vida virtual onde ele vai estar só, como a gente fala no interior, só bitolado naquilo. Ele vai estar o tempo todo feito um zumbi, apenas num computador. Eu tenho um primo que, não agora, mas há um tempo atrás, ele ficava tanto tempo no computador que ele já estava com cheiro de mofo. De tanto tempo que ele ficava no computador, e a mãe, menino, tem que sair, tem que tomar um banho, tem que comer, e o menino ia, engolia e voltava para frente do computador. Então, a gente precisa também saber ter regras. Quando eu falo das atividades pedagógicas, e aí os pedagogos eles vão dividir esses brinquedos por faixa etária. Vai existir aquele brinquedo para criança, para bebezinho, que são mais aqueles chocalhos, os mordedores, bichinhos de pelúcia, coisas que sejam grandes, que não dê para a criança engolir, porque a gente também precisa ter esse olhar atento. Já a criança, quando ela vai evoluindo, o menino vai começar a brincar com robô, aqueles bonecos de tipo Capitão América e tudo mais. As meninas começam a brincar de boneca, a brincar de casinha. Mas, por trás de toda essa brincadeira, está sendo construído também aquele caráter da criança, está sendo construído toda a emoção dela, todo o intelectual, certo? Todo o intelectual da criança está sendo construído através da brincadeira. Então, se ao longo da minha vida eu vou fazendo com que aquela minha criança ela vá brincando de casinha, arrumar a cozinha dela, eu estou estimulando ela no meu inconsciente. Isso quem diz não sou eu, Anelida, é a psicologia. E os psicólogos eles dizem que ali nós estamos estimulando para que a criança, a menina, ela se volte para a parte mais da casa. E o menino ele vai brincando mais de carrinho, de bola, de futebol, e ele vai estar mais para o lado externo. Eu não quero que vocês achem que eu sou uma pessoa, tipo, para mim, homem e mulher têm os direitos iguais. A mulher, ela tem total direito de trabalhar, de ser mãe, de ser esposa, e assim, eu sou um exemplo disso. O homem também, ele, por ser homem, ele também tem que ajudar em casa, ele também precisa auxiliar a sua esposa, a sua mãe. Não, os papéis, seja para homem ou para mulher, eles precisam ser iguais. Isso em relação a tudo. E
Uma coisa que eu escuto muito do meu marido eu falo assim, Valentina, você precisa, Valentina é a minha filha mais velha, Valentina, você precisa, minha filha, vá brincar de outra coisa, só tá brincando de casinha, meu marido, mas ela tem que ser assim mesmo, porque a menina foi feita para ajudar em casa. Não, a menina foi feita para fazer, para crescer e escolher a profissão que ela quiser. E assim, a gente vê hoje, ainda hoje na sociedade, muito disso, de que certas coisas foram feitas para as meninas e certas coisas foram feitas para os meninos. E em relação a essa minha fala, alguém quer dizer algo? Eu sei que isso gera muita polêmica. Bom, então eu vou dando continuidade. Só para complementar, na terça e Só abrir aqui, certo? Na terça e na quinta-feira nós teremos tutoria. E eu vou marcar com vocês um momento para que a gente possa fazer essa tutoria, certo? Alguma dúvida, algum questionamento? Vou dando continuidade, então. Falando, então, sobre... Sim. Falando, então, sobre os jogos. Então, os jogos, eles vão estar relacionados ao desenvolvimento, como eu havia falado anteriormente. E, em relação a isso, a gente vai ver os níveis de conhecimento dos jogos, as vantagens dos jogos, a classificação dos mesmos, e também existem outras classificações dos jogos, que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, características e fases dos jogos relacionados ao desenvolvimento. Piaget classifica os jogos conforme sua evolução. Jogo de exercício, que vai ser a principal característica, tem como principal característica do período sensório-motor, até mais ou menos 2 anos de idade. Então, a criança ela busca e descobre movimentos motivados pelo prazer. E esse tipo de jogo ele estará sempre presente na vida do indivíduo. Então, a gente sempre vai estar buscando algo para nos dar prazer. Um jogo que eu costumo muito utilizar aqui em casa são os quebra-cabeças. Eu passei, logo no início da pandemia, nesse isolamento social, acho que 5 dias para conseguir montar um quebra-cabeças de 500 peças. E aí veio aquele questionamento. Nossa, se com 500 peças eu passei 5 dias, imagino com 1.000. Mas é prazeroso você estar... De fato, é um quebra-cabeças. Você está ali tentando solucionar, tentando encontrar os pares, tentando organizar toda aquela figura. Jogo simbólico. Presente no período que vai de 2 a 6 anos de idade, conhecido como fase pré-operatória. Além do prazer, a criança começa a usar a simbologia, começando a usar a linguagem falada e a possibilidade de imagens mentais. E aí a criança vai ser aquele momento também que a criança ela vai ter o seu amigo invisível. Todo mundo já teve seu amigo invisível, todo mundo já brincou, né? Enfim. E ela começa a ter essa dramatização. A criança ela vai começar a ter começa a usar as linguagens, ela começa a ir criando fases, começa aquela conversa, e isso vai então fazendo com que ela se desenvolva, com que ela vá tendo essa desenvoltura, ela vai se desenvolvendo. Já, além do jogo simbólico, a gente também observa que existe também o jogo de regra, que ele vai ser ligado ao período operatório concreto, onde a criança ela vai estar a partir dos 7 anos de idade. Então, ela não usa mais o simbolismo, mas ela já é capaz de compreender, criar e obedecer a regras a partir das relações sociais. Aqui a criança ela começa a obedecer. Então, ela começa a criar regras, a estar, por exemplo, vou brincar de casinha. Sou a mamãe, você é a filha, você é a cozinheira, você vai, então, trabalhar fora. Então, ela vai criando as regras. E a gente observa, muitas vezes, quando uma criança maior, de 7, 11 anos, vai brincar com uma menor, e, de fato, a criança menor é quem obedece à regra do maior.
Mas por quê? Porque a gente observa que a maior ela já vai ter, então, toda aquela compreensão do que seria o jogo, do que seria a brincadeira. E o menor, se for brincar de toca, como a gente fala, ele vai ser o café com leite. Em relação aos níveis de conhecimento dos jogos, os níveis de conhecimento eles podem ser classificados como motor, egocêntrico, cooperação e codificação de regras, os quais são paralelos ao desenvolvimento cognitivo da criança. E do desenvolvimento no conhecimento motor, aqui a gente apresenta nesse nível que são, de fato, nos primeiros anos de vida, no qual a descoberta corporal prevalece no próprio jogo. O egocêntrico ele vai variar entre 2 e 5 anos, onde as crianças elas gostam de estar com outras crianças, mas cada uma brincando com o seu próprio brinquedo. A cooperação, normalmente, a cooperação acontece em torno de 7 a 8 anos. Codificação das regras. As crianças já entendem a necessidade das regras para a existência do jogo. E as vantagens dos jogos. Os jogos eles têm o objetivo de gerar ou propiciar aprendizado, seja ele motor, cognitivo ou social. O jogo oferece à criança e ao adulto diferentes vantagens a saber, o caráter experimental, participação de todos, incentiva a responsabilidade, gera aprendizado, proporciona motivação e assegura um ganho para todos. E nisso a gente observa que, por exemplo, quando eu falo de incentivar a responsabilidade, gerar aprendizado, eu posso estar trabalhando isso diretamente em sala de aula. Mas de que modo? Aquele exemplo que eu dei para vocês anteriormente. Trabalho com um assunto, digamos, descoberta do Brasil, assunto de histórias, ou biologia, deixa eu ver. A diferença entre bactérias e parasitas. A partir desse tema principal, que é o que eu vou pedir para vocês construam um jogo para mim, não para mim, mas para a parte avaliativa de vocês, é que vocês escolham, então, um tema, certo? Um tema que seja do agrado de vocês e que, a partir disso, vocês construam um jogo. E como é que vocês vão aplicar esse jogo na prática? Já que a disciplina é recreação, jogos, corpo e movimento na educação, então, nada melhor do que vocês mesmos colocarem em prática toda a disciplina. E como é que vocês podem fazer isso? Então, escolhi o tema. Deixa eu pensar aqui no tema. Bactérias. Ou então, melhor, vacina. Que é algo que está bem alta nesses últimos dias. Em relação à vacina do Covid, do coronavírus. Então, se eu vou fazer um jogo sobre vacina, o que é que eu preciso saber? O que é uma vacina? Quanto tempo ela demora para ser criada? Como é que o meu organismo ele vai, então, reagir diante dessa vacina? Como essa vacina ela é produzida? Vai ser um antígeno, um anticorpo? Vai ser parte dos mesmos? Como é que o meu corpo vai reagir à vacina? Será que eu vou ter alguma reação? Por que que a vacina me causa febre? Por que que a vacina ela tem essa reação, né? Que seria causar febre? E, por fim, como é que eu fico imunizado? Então, são os pontos de vacina. Mas se eu for falar, por exemplo, de uma construção de uma casa, seria o meu jogo. Como é que a casa ela é construída? Eu preciso de quê? Eu vou precisar de tijolo, de ferro, de brita, de cimento. Para toda a parte interna da casa, para o revestimento, eu vou precisar de cerâmica, vou precisar fazer o reboco da casa, vou precisar para os banheiros de sanitário, de chuveiro, uma pia. Como é que eu vou fazer um jogo a partir disso, a partir de um tema desse? Então, você pode desenvolver diversos jogos, como, por exemplo, isso que eu quero que vocês construam é só um projeto, é o passo a passo de como montar o jogo. Existem os jogos de tabuleiro, todo mundo sabe. E aqueles de início e chegada.
onde lá no início eu vou ter, né, o meu ponto de partida, e ao longo do meu jogo todinho eu vou ter algumas coisas que eu vou fazer, ou adianto 2 casas, ou volto 2, tem algumas perguntas, e é aí onde entra o teu assunto. Digamos, você fez então, sei lá, deixa eu pensar aqui. A casa é construída com, eu vou ter tijolo, eu vou ter cimento, eu vou ter tudo mais. Então, lá na minha casa, eu tenho tudo isso. E aí, eu posso perguntar, para o primeiro passo da casa, o que eu vou precisar? Vou precisar de tijolo, eu vou precisar de cimento, eu vou precisar de água. Para o meu segundo, depois que minha casa estiver em pé, eu vou precisar mais de quê? Eu vou precisar cobrir minha casa, eu vou precisar de telhas. Então, você pode ir fazendo as perguntas. E se a pessoa acertar, ótimo. Se não, se acertar, avante. Se errar, volta. Então, vocês podem construir o jogo dessa forma. Outro tipo de jogo que ele é muito simples e fácil de fazer são jogos de roleta. Como, por exemplo, Roda-Roda do Silvio Santos. Ou então você escolher o tema, frutas. E aí, para completar, tem letra A. E aí você vai completando. Isso em sala de aula é muito bacana. Eu tenho lá, faço o desenho da flor e digo, dou a minha pista. Bom, a aula de hoje é sobre jogos. Vamos lá. Eu tenho quantos tipos de jogos? Eu tenho jogo educativo, eu vou ter jogo de internet, eu vou ter os jogos lúdicos e coloco a minha forca, com o nome, por exemplo, lúdico. Mas para que vocês possam adivinhar, né? Coloco todos os tracinhos. Bom dia a todos. Eu posso dar uma sugestão também? Dominó. Pode. Fique à vontade. Criação de dominó, dependendo do assunto trabalhado. Sim, também, Flávio. E aí você pode, Flávio, você pode fazer simplesmente cortando cartolina. Flávio, tem muita coisa. Desculpa, sim? E aí você, dependendo da temática, eu vou falar como professor de química, e são estratégias que eu uso, tanto usando a tecnologia, como essa parte de material propriamente dito. Eu aqui em casa tenho pelo menos 10 jogos, e aí eu estou falando de material físico mesmo, que eu uso nas minhas aulas como construção desse conhecimento. Há 15 dias atrás, eu estava dando aula numa escola em João Pessoa, de forma remota, e a minha aula foi baseada em um aplicativo de celular. Não sei se os colegas conhecem, é disponível para Android, chamado Linus, Linus. O Linus é um jogo que fala sobre tabela periódica. Então, eu fiz uma gamificação usando esse aplicativo. Então, aparecia, eu espelhava a tela do meu celular para os meninos, aparecia uma distribuição eletrônica, e ele, via chat, iria me informar qual seria o elemento químico por meio da simbologia nesse chat. E aí, o aluno estava revisando distribuição eletrônica e tabela periódica por meio de um aplicativo de celular, isso à distância. Essa semana que passou, eu usei um outro chamado Geometria Molecular. Não sei se a senhora conhece. Esse Geometria Molecular, ele te dá a ideia da construção da molécula, onde ele vai dizer se os átomos envolvidos naquela molécula estão obedecendo uma teoria chamada teoria do octeto, e ele ainda te informa o nome da geometria formada e o tipo de hibridização, que é uma fusão que acontece entre orbitais, já dentro de uma temática mais específica, dentro da disciplina de química, que está acontecendo entre aqueles elementos químicos. Então, dentro de um único jogo, eu estava revisando 3 assuntos diferentes, e isso os meninos acham bacana. Sim. E eu ainda passo para casa uma tarefa do tipo, procure esse outro aplicativozinho, aí já é para quem tem óculos VR, já para entrar numa dinâmica um pouco mais sofisticada, né, para transmitir a ideia de um laboratório virtual. Só quem tiver óculos VR, baixa esse outro aplicativo. Aí eu indiquei lá, o AR/VR Molecules, onde o aluno vai ser transportado para um laboratório virtual, onde ele vai construir essa estrutura que ele já tinha feito por meio de um outro aplicativo.
E aí, na semana seguinte, eu retomo por meio de um exercício, pegando os exemplos que foram trabalhados justamente na construção daquela primeira aula por meio do aplicativo. E aí você revisa grande parte do assunto, simplesmente o menino está brincando, porque sai, como eles gostam de dizer, daquela coisa chata, do tradicional, e você envolve a parte lúdica aí, justamente o que ele gosta, que é a ideia do celular, porque ele vive grudado no celular, e mostrar outra funcionalidade do celular, porque o celular não é só rede social, porque 90% desses meninos pensam que celular é só para rede social, então a gente está mostrando que existe aplicativo que pode agregar conhecimento, e é uma proposta minha já nos últimos 2 anos, quase 3 anos, e eu fico feliz quando eu vejo me permito chamar, colega de profissão, com essa prática pedagógica que está inserindo no seu ambiente escolar esse tipo de prática. Eu fico muito contente, porque hoje você encontra muita resistência em relação a muitos dos colegas. Naquela coisa tradicional, pincel e conteúdo. Então, vamos vomitar conteúdo e pensar que o aluno está aprendendo. Então, a forma hoje de aprender, ela está diferente. Ela tem que ser dinâmica. Então, a gente tem que evoluir. E esse momento que a gente está vivendo é o momento mais propício para essa evolução, né? Então, eu fico feliz demais, agradeço demais a contribuição que a senhora está, eu falar de forma bem específica, me dando, porque não me senti sozinho nesse barco. E tem hora que eu fico louco, eu digo, rapaz, só eu que estou pensando desse jeito, e aí eu fico até contente. Flávio, só abrindo um parêntese aqui em tudo que você falou, essa é uma vivência minha. Há 4 anos atrás, 6 anos atrás, eu fui procurar um emprego na cidade de Patos, que é de onde eu sou natural. E fui buscar esse emprego em Patos, numa faculdade privada, e nisso, uma das coisas que a coordenadora que foi entregar meu currículo ótimo, é o mestrado, dentro do doutorado, assim, excelente, com publicação, mas ela me fez uma pergunta, ela disse assim, Ana Emília, você trabalha com metodologia ativa de ensino? Naquela época, eu sabia o que era metodologia ativa de ensino, mas eu vivia dentro de um laboratório, né? E assim, eu disse, sei. Ela falou, você já praticou em sala? Eu disse, não, mas estou aberta a aprender. Pronto. Perdi o emprego nesse momento. Por quê? Porque eu não sabia determinadas coisas. Então, foi aí onde eu fui buscar o meu conhecimento. E a partir disso, eu vi que, por isso que eu sempre estou frisando muito aqui na aula de hoje sobre metodologias ativas de ensino. Por quê? Porque hoje, se for numa escolinha de bairro, não desmerecendo, não estou desmerecendo, só para mostrar para você, se hoje você for buscar um emprego numa escola de bairro, vão te perguntar se você trabalha com metodologias ativas de ensino. Por quê? Porque, como você falou, a gente observa muito que o ensino, ele ainda, em alguns ambientes, ele ainda é muito arcaico. É só o professor cuspindo assunto, e o aluno, ele fica ali, só recebendo os tiros, né? Ele é metralhado o tempo todo com o assunto e depois o professor só diz, olha, vou querer para a prova tal coisa, tal coisa, tal coisa, e é muito assunto e o aluno fica perdido. Ele vai ter que buscar sozinho conhecimento e a depender até do professor, não são todos, mas muito professor tem raiva porque o aluno pergunta e diz que não entendeu. Então, muitas vezes nós precisamos nos adaptar ao agora. E assim, como você falou, esse momento de distanciamento social me fez aprender também muitas coisas e me fez colocar em prática, de fato, coisas que eu antes queria acrescentar, mas que eu não podia porque eu não tinha determinado tipo de liberdade. Então, você precisa, nesse momento, ser o diferencial. E o diferencial é o que fica. Eu e, fico assim, contente pelas palavras, eu não vou mentir, porque é difícil, como disse a senhora, são quase 3 anos fazendo pesquisa, procurando jogos, criando. Eu tenho aqui em casa, aqui na minha casa, pelo menos 3 ou 4 jogos que eu desenvolvi, um mesmo no começo dessa pandemia, onde eu vou trabalhar cartas, um tabuleiro e envolvendo experimento químico. Tem uma hora que ele cai em uma determinada casa lá, que ele vai ter que fazer, pagar uma espécie de uma prenda. A prenda é pergunta ou prática.
Se ele esconder a pergunta, ele vai puxar uma outra carta lá do tabuleiro, onde vai ser feita uma pergunta para saber se ele vai continuar progredindo, ou então ele vai para uma espécie de uma prisão. Ou então ele vai escolher a prática, onde vai ter alguns reagentes lá na sala, para que ele venha realizar a prática, explicando para o ambiente que ele está, no caso, a sala, o que é que ele está promovendo em cima da carta que ele tirou, pedindo a prática que ele realizasse naquele exato momento. Então, eu estou usando aí da parte prática de um jogo de tabuleiro e sem esquecer da ideia da metodologia ativa, porque, como a senhora mesmo disse, num momento como esse, ele não esquece mais desse assunto. E eu me lembro muito bem de uma aula minha no final do ano passado, onde eu usei um dominó falando sobre a parte de forças intermoleculares. E eu imagino, foi aquela coisa, você chegar na sala de aula e dizer, oh, faixa a cadeira. A gente falou, por que, professor? O professor está ficando doido? Eu disse, ainda não, quem sabe um dia, mas hoje não. Hoje vai todo mundo pro chão. Aí um olha para a cara do outro de uma forma bem estranha. A gente vai fazer o quê? Eu puxo um saco, eu disse, isso aqui é dominó. Vou explicar as regras, aí o resto é com vocês. E aí, você imagina você passar 1h30, todo mundo jogando, se divertindo, e quando passar 1h30, não perceberam o tempo, já acabou, professor? E eles estavam revisando o capítulo sem se dar conta. Por quê? Porque aquele assunto chato do quadro se tornou algo atrativo para esse menino, que eles estavam se divertindo. E não tem que não aprenda quando na hora que você está se divertindo, na hora que você está literalmente jogando, que é o que os meninos gostam de fazer, a grosso modo. Então, como eu disse, muito obrigado pela participação da senhora na construção do meu conhecimento. Fico muito feliz. Flávio. E está aberto aqui para você falar ao momento que você quiser. Eu agradeço. Eu que agradeço por esse compartilhamento. E, de fato, é muito importante, muito, assim, eu ministrei semestre passado a disciplina de farmacologia. Você deve conhecer farmacologia. E farmacologia, ela vai envolver diversos fármacos, as interações medicamentosas. E, assim, tinha uma aula que era sobre os neurotransmissores. E eu disse, poxa, eu tenho que pensar em alguma coisa para fazer para esses meninos interagirem, porque é muito conteúdo e pouco tempo. E nisso, o que foi que eu fiz? Eu disse, olha, vamos dividir por equipes e neurotransmissores. Um vai ficar com dopamina, outro vai ficar com adrenalina. E eu quero que vocês construam jogos. Olha, saiu cada coisa excepcional. Teve um jogo que uma menina fez uma casa, e aí ela ia perguntando onde estavam determinadas coisas que era para encontrar. Por exemplo, ela perguntava onde é que estava o vaso. Na mesa. Então, lá na mesa, ela já puxava outra pergunta, e essa pergunta era relacionada ao neurotransmissor. E, assim, foi de uma criatividade imensa. No meu caso, eu pedi para que eles construíssem os jogos, mas eu também levei alguns jogos já prontos. A gente fez jogo de tabuleiro também com perguntas de... Eu fazia pergunta e eles me respondiam. E com isso, é até uma forma de você avaliar o seu aluno. Por quê? Ana Emília, não só eu, mas também outros professores, eu vejo que toda aquela questão de avaliação por conteúdo, muitas vezes o aluno vai estudar um dia antes da prova, ou no mesmo dia da prova. E ele acaba que, por estudar no mesmo dia da prova, vai acertar algumas questões, ele pode também simplesmente ir lá e tirar um 10, mas quando eu faço essa construção do conhecimento dele, ele vai aprender. Eu lembro que eu tenho um aluno que, professora, olha, aquilo que a senhora ensinou, isso, claro, através de um jogo, aquilo que a senhora ensinou sobre o fármaco tal, isso eu não esqueci mais. Eu lembro muito bem que eu sempre falava, batia muito na tecla dos meus alunos em relação a um fármaco, que só para assim, exemplificar para vocês, tem um fármaco anti-inflamatório que, quando ele é tomado, no caso, os anti-inflamatórios, os AINES, quando eles são tomados desde a infância, quando a pessoa chega na fase adulta, ela vai adquirir uma síndrome chamada síndrome de Cushing. E eu sempre falava muito sobre isso, coloquei tudo isso em jogo. E aí teve uma aluna minha que disse, olha, professora, eu lembrei do jogo que a senhora fez em sala de aula sobre... que a senhora falou em um determinado momento sobre a síndrome de Cushing, e semana passada minha mãe
enfim, foi ao médico e o médico falou que ela tinha síndrome de Cushing. E eu consegui associar tudo que ele falou com o jogo que a senhora fez em sala de aula. Então, assim, muitas vezes, para nós professores, é mais gratificante você receber algo assim, de que, tipo, poxa, eu consegui aprender do que até o próprio dinheiro. O dinheiro, ele é bom, ele é necessário, mas quando você consegue transmitir para uma pessoa algo que você consegue ter esse retorno, nossa, é excepcional. De fato, é muito bacana, é muito prazeroso. E assim, e com isso a gente vai criando muita dopamina, né? Por ser tão prazeroso. E assim, outro ponto, sim. Esse é o verdadeiro aprendizado, né, professora? Com certeza, olha, é maravilhoso, José. É muito bom. Quando você vê assim que o seu aluno ele diz, poxa, professora, sua aula foi excelente, aí você diz, que bacana. Então, o tempo que eu passei preparando minha aula, fazendo todo aquele meu roteiro, estudando, então isso valeu a pena. E assim, são esses momentos que você acaba aqui marcando o aluno. E isso é muito bom, isso é muito importante. Para que nós possamos nos reinventar. E às vezes, até mesmo com uma tua rotina diária, tu consegue ter um pensamento assim, eita, vou fazer isso e vai dar mesmo certo com a minha aula. E é muito gratificante. Eu, pelo menos, fico extremamente feliz. Dando continuidade aqui nas vantagens dos jogos. Agora, vou falar um pouco sobre classificação. Como eu havia falado para vocês lá no início, os jogos eles vão ser classificados por idade. E eu falei de recreação, que a recreação ela pode ser a recreação desde daquela criança até o adulto. E o jogo, ele pode sim também ter desde a criança até o adulto. Mas claro, um tipo de jogo que eu, Ana Emília, eu tento, mas eu não consigo, por exemplo, palavra cruzada. Palavra cruzada eu não sou boa. Mas minha avó tem 72 anos e vovó, ela faz palavra cruzada daquelas do nível mais difícil que tem. Ou seja, tudo é questão de prática. Então, se você pratica muito, de ler muito, de assistir jornal todos os dias, isso vai fazendo com que você tenha uma boa memória. E a palavra cruzada a gente pode também utilizar em sala de aula. Eu posso também usar em sala de aula o puzzle, que nada mais é do que, além dessas palavras cruzadas, que seriam também aquele caça-palavra, na realidade. Eu tenho um assunto, coloco algumas palavras e tenho, então, lá o meu caça-palavras. Existem alguns aplicativos, que quando for mais tarde eu vou mostrar para vocês, que você consegue fazer sua palavra cruzada, que você consegue fazer seu caça-palavras. E é muito legal. Outro jogo que eu gosto muito de utilizar em sala de aula, eu não sei se o Flávio conhece, e se vocês já ouviram falar, é o Kahoot. Principalmente para quem gosta de usar celular. Outro ponto bem importante que eu quero frisar aqui para vocês, Professora, eu acredito que sim. Você existe conhece? também o quiz. Conheço, já tem uns 3 anos que eu uso o Kahoot. Agora a senhora conhece o Quizzes? Sim, conheço. Pronto. Eu acho o Quizzes, na questão da formatação, bem mais interessante pela questão do tempo. Isso. E porque o Kahoot, o tempo é bem limitado, acho que são 2 minutos para cada questão. Então, dependendo da questão e dependendo da disciplina, fica um negócio puxado para os meninos. Já o Tem que ser Quizzes, não. perguntas. Aí vai, curtas, né? E o quiz Isso. você vai um tempo maior, 5, 6 minutos, então dá para o aluno, você vai inserir nesse contexto aí até aquele aluno que tem um déficit cognitivo, né? Aquela pessoa mais lenta, para que ele possa realmente ler, processar a informação com um pouco mais de cuidado, para que ele realmente possa estar inserido na brincadeira, né? E aí Isso. tem outras vantagens também do quizzes, que é a ideia de quanto mais rápido você vai adquirindo alguns poderes, e aí gera em bonificação. Então, negócio interessante. Eu estava 2 dias atrás, eram as 11 horas da noite, um professor amigo meu de João Pessoa me mandou um WhatsApp às 11 horas da noite, perguntando como é que fazia o quizzes. E eu passei, eu acho que meia hora com ele, mostrando aqui a sistemática para que ele fizesse a aula dele ontem em João Pessoa. Bacana. Então, é um negócio bacana. Então, na mesma sistemática do Kahoot, existe o quizzes. Eu acho muito bom. Sim, a gente sempre buscando, né, a gamificação para inserir em sala de aula, e isso é maravilhoso. E, assim, torna a aula mais prazerosa.
Aí o professor ele fica marcado, né? Poxa, que a aula comece logo, porque eu sei que também vai passar rápido. Outro ponto importante que eu acredito que vocês, como professores, devem fazer devem ter a mesma logística que eu. Eu já tive turmas com 100 alunos. E é muito difícil de trabalhar a turma com uma grande quantidade de alunos, presencial. E assim, é cansativo para o professor. E o professor ele tem que quebrar a cabeça, pedir silêncio e tudo mais. E um dos pontos que eu sempre observo numa sala de aula, e todo professor sabe quem é o aluno mais bagunceiro, quem é o que mais conversa, quem é o que intimida os outros. E o que é que eu faço? Chamo ele para estar sempre junto comigo. Então, vai ser aquele meu aluno que vai ser o meu braço direito. Mas, gente, olha, nessa história de pegar o mais bagunceiro para ser o braço direito, já saiu tanta coisa legal. Por quê? Porque geralmente aquele que é do fundão e que é o mais bagunceiro, ele acaba que chamando a atenção da turma também. Porque a turma acaba que prestando atenção porque quer imitar. Então, muitas vezes, se a gente passa, por exemplo, digamos, meia hora conversando, e isso é psicologia, não sou eu, Ana Emília, que estou dizendo. E na psicologia diz, se a gente passa um determinado tempo conversando e determinados gestos que eu fizer, você vai começar a fazer os mesmos gestos que eu estou fazendo inconscientemente. Então, digamos que nós já estamos conversando há o quê? Quase 2 horas. Então, se por acaso eu passo a mão no meu rosto, inconscientemente você vai fazer a mesma coisa. E da mesma forma, são esses alunos, eles acabam que, inconscientemente, se espelhando no amigo e fazendo a mesma coisa que ele, bagunçando. Então, eu sempre trazia esse aluno para junto de mim, vamos conversar, vamos ser o meu braço direito. E, assim como você, Flávia, eu também fazia muita aula experimental. E nessas aulas experimentais, quem eu chamava o meu aluno que era trabalhoso. E o cara saía excepcional. Então, muitas vezes, eu acabo que não dando atenção para esse meu determinado aluno e ele vai, enfim, é uma mão de obra boa perdida. É uma forma, assim, mais expressivista de se falar. E com isso eu acabei que descobrindo certos talentos, assim, incríveis. Por que eu tô falando isso para vocês? É uma forma também da gente tentar interagir. Então eu consegui encontrar talentos incríveis de pessoas que eu menos esperava. E a gente observa muito na relação dos nossos alunos que nós temos muitos deles que são acanhados. Eu, particularmente, sempre fui uma aluna extremamente, sempre fui, não só aluna, mas como pessoa, extremamente envergonhada. E para ser docente, você não pode ter vergonha, você tem que ser muito dinâmico, você tem que conversar, tem que se expressar. Só que quem foi que me ensinou a ser dessa forma, a saber me expressar? Foram os meus alunos. Então, os meus alunos foram me ensinando, foram me moldando. E a gente, com o passar do tempo, e quando a gente tem contato com a turma, é que nós vamos vendo o que é que a gente pode fazer para chamar mais a atenção dessa turma. E assim, tinha também uma das disciplinas que eu ministrei, tinha um assunto que era descarte de medicamentos. E nessa questão de descarte de medicamentos, eu fiz os meus alunos também participarem e fazerem jogos. E nisso eu disse, olha, gente, eu quero, na nossa próxima aula, eu vou falar sobre descarte de medicamentos, porque assim, mais na frente, no nosso segundo horário, que será à tarde, eu vou mostrar para vocês, é claro, todo mundo já sabe, mas só para a gente relembrar que na minha aula eu tenho que inicialmente me apresentar, posteriormente eu tenho que dizer qual é o assunto que eu vou abordar e qual é o assunto que eu vou abordar, qual é o objetivo da aula, qual é a avaliação. Isso no meu primeiro dia de aula, eu preciso falar isso. Só? Não, eu preciso falar também o meu objetivo da minha aula, a cada aula que eu for ministrar. Minha aula hoje é sobre jogo, então eu vou falar sobre isso, isso e isso ao longo da minha aula. Por que isso é importante? Porque o aluno ele vai estar ligado com o que é que tu vai falar posteriormente. E
No final da minha aula, eu já tenho que dar uma ênfase para o que eu vou falar na próxima aula. Então, na minha próxima aula, eu vou falar sobre, no caso, que foi sobre descarte de medicamentos. Quando eu falei sobre descarte de medicamentos, eu dei aquele resumão do que seria a próxima aula. Eu disse, olha, a próxima aula eu quero que vocês vão estudar, nós vamos trabalhar com isso. E o ponto principal e se eu fizer essa pergunta para vocês hoje, todo mundo vai ter. Quem é que tem medicamento em casa? Todo mundo tem, nem que seja um AS. Mas a gente sabe como descartar esse medicamento do jeito certo? A nossa sociedade, ela nos ensina a descartar um medicamento de forma correta? A gente vê muito a questão do descarte de lixo, mas o descarte de medicamentos também é extremamente importante. Por quê? Para não contaminar o meio ambiente. E isso gerou, assim, uma repercussão incrível. E foi muito bacana porque muita gente participou e pessoas que eram extremamente envergonhadas como eu começaram a participar da aula e, assim, foram excepcionais. Então, isso tudo que eu estou falando para vocês, nada mais é do que uma sala de aula invertida. E essa importância da sala de aula invertida, hoje ela está sendo bastante aplicada. E não fui eu que inventei, foi Paulo Freire que inventou todas as metodologias ativas. E isso é muito importante para o nosso crescimento profissional. Gente, já são 10h52. Eu vou terminar esses slides, esse próximo slide aqui. E aí, como a gente não teve intervalo, eu finalizo esse primeiro momento da manhã. E a partir de 1h da tarde, a gente volta de novo. Eu envio para vocês o link no WhatsApp e vocês entram. Tudo bem? Tudo bem, professora. Bom, classificação dos jogos. Ele vai ser contra a idade, como eu já havia falado, desde a criança até o idoso. E aí vem a classificação quanto ao espaço, que esses jogos eles podem ser internos ou externos. Quanto à classificação ao formato, podem ser jogos pequenos, rápidos e com regras fáceis e flexíveis, médios com regras pré-estabelecidas em locais maiores, grandes podem ser duradouro, com primeiras regras estabelecidas e regras mais complexas. Todo mundo já ouviu falar do jogo A, né? Que é o jogo de guerra, onde você precisa ser estrategista e precisa ser estrategista, onde você vai ter, no caso, um continente que você vai dominar, e e as outras pessoas que estão jogando com você não podem saber. É mais ou menos isso. Eu geralmente nunca jogo War, porque, como eu sou mãe, eu não posso me distanciar das minhas filhas. Porque criança não deixa a mãe em nenhum momento. E nisso, você tem que ser estrategista. Tem outros jogos também que, assim, geralmente, quando meus primos, enfim, quando a gente se reúne, os primos todos para jogar, o jogo ele começa de, digamos, 5h da tarde, mas ele não tem hora para acabar. Porque são jogos de estratégia, são jogos com grandes regras. O que eu costumo muito fazer para que a gente trabalhe em sala de aula com um jogo grande, com regras, como o Fábio disse, a gente tem que se planejar muito bem antes. Então, eu preciso estar com todo o assunto, isso muito afiado. Eu não posso fazer um jogo meia boca, nem um jogo, assim, se eu for fazer um jogo de tabuleiro, que seja uma coisa suja e nojenta. É algo que, assim, eu sempre batia muito na tecla dos meus alunos. Olha, por favor, vocês vão fazer os jogos. Como teve uma equipe que, assim, trouxeram o jogo colando ali na hora o tabuleiro. Eu disse, minha gente, organização é um ponto principal, então vocês precisam também serem organizados. Professora, mas é porque eu trabalho, eu moro longe, eu vim de moto. Eu disse, sim, meu filho, eu vim de ônibus. Mas você precisa ser organizado. Por quê? Isso mostra, em relação ao aluno, mostra que ele está interessado. Se eu trago, é igual pegar um trabalho de sala de aula e entregar para o professor, rasgo a folha e entrego de todo jeito. É uma coisa muito sem compromisso. É feio. Então, também a ética, ela entra também dentro da sala de aula, e a gente precisa estar atentos a tudo isso. Então, o jogo, ele precisa ser um jogo que, bacana é que seja colorido, que ele seja chamativo,
Eu preciso estabelecer quais são as regras do jogo, o que é que ganha, o que é que perde, e isso é muito bacana. E eu posso aplicar esse jogo, como eu já falei anteriormente, com diversos assuntos. Quanto à forma de participação, ela pode ser ativa e passiva. E quanto à origem, tradicionais, trazidos de pais para filhos, e multiculturais, trazidos de outras culturas. Então, a gente aqui no interior, a gente tem muito o costume, né? Quem mora no interior, eu digo assim, a gente do interior, eu sou do interior. Então, nós que somos do interior, a gente tem um costume de, ainda das brincadeiras de rua, por mais que hoje a gente tenha toda essa tecnologia voltada para... Enfim, ainda existe muito aquelas brincadeiras de rua, e isso é muito importante para o desenvolvimento. E como é que eu posso trazer tudo isso para a sala de aula? Foi como o Flávio falou, eu posso escolher esse assunto, eu vou trabalhar em cima dele, eu vou preparar a minha turma. A turma ela vai chegar, eu não posso trazer um assunto novo assim logo de cara e dizer, o assunto é esse, o jogo é esse, e aí? Eu preciso trabalhar com a turma. É importante que eu trabalhe com a turma esse assunto para posteriormente trabalhar com o jogo. Outro ponto importante do jogo, só para finalizar, eu posso utilizar também os jogos para fazer revisão de assunto. Como o Flávio falou. Gente, é incrível. Na maioria das vezes, quando eu ia fazer a prova era na semana seguinte. Eu tinha sempre... Eram 3 horas aula durante a semana. Então, a minha prova próxima semana, hoje, eu vou fazer uma revisão de todos os assuntos. Então, trazia os jogos para a sala de aula e a gente conseguia revisar tudo isso. E, assim, a desenvoltura dos alunos em relação à prova era bem melhor do que se eu fizesse se eu fizesse uma atividade. A atividade o aluno ele vai fazer, na maioria das vezes, ele pesquisa no Google, escreve, não presta nem atenção no que está escrevendo. E nessa questão de não prestar atenção no que está escrevendo, ele escreve errado, ele escreve faltando um acento, uma vírgula, coloca o sinônimo onde não tem, plural onde não existe, e assim se vai. São 10h58. Agora, pela manhã, eu encerro o nosso primeiro momento. Eu agradeço a vocês pela atenção, pela paciência. Eu sei que eu sou, como muitos dos meus alunos já falaram, eu falo muito lentamente, muito tranquilo, que dá sono. Eu tentei ser o mais expressiva possível com vocês. Eu peço desculpas pelo inconveniente em relação ao meu microfone e à câmera. Eu ultimamente tenho dito que o meu computador ele não está ao meu favor, mas maior do que o meu computador é Deus. Então, assim, eu peço desculpas por isso, é o ao vivo, né? Não é falta de ter me planejado, eu me planejei, o meu computador está ligado desde as 6 horas da manhã, eu não sei porque ele aconteceu isso agora. Queria agradecer esse primeiro instante, e a partir de 1h da tarde a gente volta, eu mando para vocês, com 20 minutos antes, o link, para que vocês possam estar acessando e a gente possa dar início. Alguma pergunta? Professora, tem algum e-mail que eu possa mandar um material para a senhora dar uma olhada? Tem sim. Deixa eu só voltar aqui, certo? Vocês estão vendo? Né? Tá bem pequenininho. Vou aumentar aqui a tela. Pronto. Deixa eu dar um print. Pronto. Esse é meu e-mail, esse é o meu telefone. Vocês podem sim entrar em contato comigo por e-mail, por telefone, para tirar as dúvidas. O Felipe falou comigo semana passada, eu passei a semana toda pensando, disse, poxa, fazer uma atividade avaliativa com eles. Como a disciplina é jogos, então nada melhor do que vocês mesmos construírem os jogos. Para você vai ser mais fácil, Flávio. Você vai tirar de letra. Você já tem tudo pronto. Então é isso, pessoal. Sim. Deixa eu ver. Vou enviar para a senhora aí uma animação, e eu gostaria que depois a senhora me dissesse seu aval. Eu não quero usar a câmera. Como é que eu sei aqui? Eu quero usar a câmera. Alguém mais? Pronto, gente, eu vou encerrar aqui o Meet.
E quando for daqui a pouco, eu retorno de novo com você, certo? Certo, professora. Ô, professora, Oi. Sim, continua aqui. Sim. Oi, José. Alguém mais?